Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus. Aleluia. Que bom estarmos aqui nesta noite, irmãos. Nesta noite fria, assim na temperatura mais calorada, porque o Espírito Santo se encontra conosco aqui nesta noite. Aleluia. Para alegrar os nossos corações, para nós aquecer, né? Esse que foi cantado aqui, né? Corajosos, né? Somente o Espírito Santo está fazendo que nós saímos das nossas casas nesse tempo gelado, né? Mas somente a inspiração é Deus, né? O que faz com que nós saímos de casa é Deus mesmo, né? Porque eu estava comentando com o presbítero Adenilton que é bom estar no monte, estar nessa coberta em casa, né? Mas a presença de Deus é tão gloriosa neste lugar que nós até esquecemos o frio, que nós ficamos felizes, alegres de ver os irmãos, né? Adorando ao Senhor com alegria. Em números nós estamos em poucos, né? Mas se nós olharmos pelo lado espiritual, nós estamos em muito, porque os anjos do Senhor estão aqui neste lugar. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que adoram o Senhor, que louvam ao Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Palavra de Deus, palavra bem conhecida, mas foi a palavra que o Senhor inspirou no meu coração. Nós vivemos, irmãos, dias difíceis, né? Não só no nosso país, mas no mundo inteiro, né? E hoje nós sabemos que as pessoas, os seres humanos, estão enfermos da alma, estão enfermos no seu psique, estão vivendo momentos de ansiedade, de dificuldades, né, no seu corpo físico, hormonais, né, que vai alterando seus hormônios, as preocupações do dia a dia, vai causando essas doenças que estão aparecendo, irmãos. E nós lendo Mateus capítulo 6, verso 25 até o 34, quando nós começarmos a ler, quando os irmãos começarem a discorrer esses versículos, os irmãos vão ver, nós vamos ver que esta palavra aqui parece que foi escrito de ontem para hoje, né, irmãos? Palavras bem atuais, né? Que Mateus registrou aqui o que Jesus falou ali, né? Esse capítulo 6 é a continuação do Sermão do Monte. Quando Jesus começa a falar no capítulo 5, vai até o capítulo 7, Sermão do Monte, né? Fala assim, aqui tem um subtítulo aqui na Bíblia, que Jesus ensina sobre a ansiedade. Por isso vos digo, não deis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Uma pergunta que é feita aqui no texto, para nós estarmos meditando e nós perguntando sobre esse assunto que Jesus colocou aqui. Mateus deixou registrado. Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, não semeiam nem plantam nada, nem colhem também, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial
bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Podeis sentar em nome de Jesus. Creio que já foi orado por esta palavra. Quero que o Senhor nos dará algo que vai servir para mim, para você, para todos nós, algo daqui nós vamos tirar de bom para nós refletirmos. Jesus aqui, como eu estava falando no capítulo 5 ao 7, as bem-aventuranças, Jesus começa a dar as instruções dos seus discípulos ali. Jesus ensina sobre vários assuntos. Jesus profere a bem-aventurança, depois ele vai, no subtítulo vai falando que ele vai falando para os discípulos que são o sal da terra e a luz do mundo. Jesus ensina também sobre a lei. Jesus ensina sobre a luxúria. Jesus ensina sobre o divórcio e também sobre os juramentos, os votos que nós fazemos. Ensina sobre a vingança, olho por olho, dente por dente. Nós não devemos agir dessa maneira. Também ensina a nós a amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo, ter misericórdia um do outro. E no capítulo 6 ele fala sobre ajudar os necessitados e ensina também sobre a oração do Pai Nosso, como nós devemos orar. Eu quero dar início a essa palavra aqui, falando no capítulo 6, verso 24, só dar uma pequena introdução nisso, que fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Só até aqui. Nós vivemos em tempos bem trabalhosos, bem difíceis. Hoje, as pessoas, nós, os seres humanos, muitos, que até se dizem que proferem a fé cristã, que são gospel, são cristãos, são evangélicos. E aqui Jesus fala aqui de dois senhores. Muitas vezes nós queremos, ou eles querem, a humanidade, diz que serve a Deus, fala que profere a Deus, todas as religiões levam a Deus. Eu estava vendo agora à tarde uma reportagem ali, mas eu não vou dizer o nome das pessoas ali, duas mulheres da alta sociedade, cada uma defendendo o que crê. E uma falando da outra, comentando ali que eles também lá, uma é evangélica, outra não é evangélica. E diz que lá onde ela serve a Deus, também eles falam de Deus, falam do amor de Deus, Deus está lá também. Mas nós, vendo o contexto, nós sabemos que Deus, Ele habita no meio de um povo santo, de um povo que aceitou a Jesus, um povo que se entregou ao Senhor Jesus. Porque somente podemos dizer, ou só podem dizer que são filhos de Deus, aqueles que Jesus, que aceitou a Jesus como Salvador, e pelo poder de Deus, Deus deu autoridade para que nós possamos dizer que somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então nós vemos que hoje está tão confuso. Vou dizer o evangelho, vou dizer, as pessoas estão confusas, porque falam que todos os caminhos levam a Deus, e aonde falam do amor de Deus, as pessoas dizem que Deus está ali, em todos os lugares. Não importa a religião, né? Mas aqui nós não falamos de religião, nós falamos de Jesus, de Deus, que religião tem em todos os lugares. E Deus, Jesus fala aqui que nós não devemos servir a dois senhores. Outrora estamos servindo ao Deus verdadeiro, outrora estamos servindo a Baal. Outrora estamos no Monte de Gerizim, outrora estamos lá em Jerusalém, no templo. Nós vivemos um momento que nós temos que tomar uma decisão. E que cada um de nós estamos aqui, nós temos tomado essa decisão. Mas nós vemos que muitos andam confusos, andam levando-se de qualquer maneira a sua fé e vivem preocupados. O que eu quero falar aqui é sobre a preocupação. Mateus 6, 25 a 34 vai falar da preocupação. Não manteis ansiosos.
Mas essa introdução foi para que nós possamos refletir, né? Não seria que nós meditássemos cada dia mais sobre a preocupação, sobre o servir dois senhores. Muitas vezes nossa fé balança e nós já queremos ir para o outro lado, né? Que achamos que, como foi falado nessa noite cantada, que parece que Deus não nos ouve, né? Mas Deus está ouvindo. Amém. Deus está no secreto do nosso quarto, Ele está vendo os nossos choros, nossos lamentos, as nossas preocupações, né? Porque somos seres humanos, estamos nesse mundo preocupado. A preocupação, ela é uma ideia fixa, permanente. Eu procurei no dicionário ali rapidinho para dar uma olhada, né? Que perturba o pensamento do homem, da mulher, o pensamento do ser humano. É uma obsessão, um sentimento de apreensão, inquietação e sensação de medo. A preocupação nos causa medo. A preocupação ela nos causa ansiedade, dificuldade até às vezes para raciocinar. Se eu vir aqui na frente trazer uma palavra preocupada, eu não vou conseguir raciocinar. Tem que estar bem com Deus, com os irmãos, com a minha casa e estudar a palavra de Deus, né? Principalmente, né? Estar bem com Jesus, né? Então a preocupação muitas vezes ela impede nós caminharmos, não devemos ficar muito preocupados. Eu tenho preocupação, cada um que está aqui nessa noite tem preocupação, mas não aquela preocupação que vai fazer nós ficar paralisados, não deixar nós movimentar, nós pensar, nós raciocinar, projetar, nós sonhar. Não, essa preocupação não. Que Jesus está falando da ansiedade. Então, alguns de nós hoje temos os sintomas e sinais. Algumas pessoas hoje têm os sintomas e sinais da preocupação que já caminharam com um grau mais elevado, que hoje muitos estão com depressão, com ansiedade. Muitos já não querem mais sair dentro da sua casa. Muitos têm medo de sair na rua, de conversar com as pessoas, ou têm medo até de ficar à noite sozinho no escuro, no quarto, não consegue dormir no quarto sozinho. Ou mesmo dentro de sua casa, muitas vezes, por causa da ansiedade, depressão. Começa a ver vulto, o vento faz um barulho lá fora, o gato pula no telhado, já pensa que é o diabo, Satanás, que está entrando, invadindo a casa dele, por causa da depressão e da ansiedade. A preocupação, irmãos, ela é um assassino silencioso que hoje está matando mais do que muitas vezes um tiro, mais do que um acidente de trânsito. Porque muitas pessoas não falam que estão vivendo essa situação. Muitas pessoas não querem nem conversar. Às vezes você chega perto de uma pessoa, você quer puxar uma conversa, você quer dar um conselho, a pessoa se afasta de ti. Não, está tudo bem comigo, vai embora. Então a preocupação silenciosa hoje, ela é um assassino. A preocupação é uma doença temida, porque eu já falei que ela causa depressão e ansiedade. Muitas pessoas hoje já começam a perder os seus cabelos por causa da preocupação, da ansiedade, da depressão. Muitas pessoas hoje já têm acometido em seu corpo, em seu estômago, úlceras agudas. Essas úlceras agudas ela podem se transformar, virar um câncer, por causa da preocupação, da ansiedade, do medo. Não conseguem mais dormir na noite. Muitas pessoas vivem sempre no limite. Qualquer coisa que você fala que ela não entenda ou não consiga absorver é motivo no trânsito, principalmente, de dar um tiro na pessoa, de sair do carro e agredir a outra pessoa, por causa de uma fechada, uma buzinada, porque as pessoas vivem no limite, vivem preocupadas, ansiosas, vivem tudo apressado, corrido. A menor coisa, ela nos frustra. Aquele que vive no limite, está com depressão, está com ansiedade. Esses são alguns sintomas. Algumas estão preocupadas com finanças. Quem não está preocupado com finanças desde hoje? No mesmo esses dias eu estava preocupado, queria colocar um piso lá no apartamento. Eu comentei aqui no domingo pela manhã com os pastores. Graças a
dinheiro para comprar material. A gente comprou, estamos terminando, graças a Deus. E hoje o mundo vive preocupado, porque nós vemos aí os alimentos tudo caro, tudo subindo, a gente não há salário que chegue para ir no mercado. Então nós estamos preocupados. Preocupados com doenças. Tem pessoas que muitas vezes estão sã e estão preocupadas, que acham que qualquer coisinha que lá no corpo, acho que está doente. Tudo isso são sintomas do que estamos passando no nosso país, no mundo inteiro, não só no nosso país. Ou eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu terei trabalho amanhã, muitos ficam preocupados, será que amanhã eu vou conseguir trabalhar? Será que amanhã eu tenho emprego? Será que amanhã, quando chegar lá, meu patrão não vai me mandar embora? Principalmente quem trabalha por conta, né? Termina o serviço hoje, será que eu vou conseguir outra amanhã? Tudo isso nos causa ansiedade, depressão, se nós ficarmos muito preocupados. Outros se preocupam, meu filho vai crescer um dia. Vai crescer um dia, o que será do meu filho? O que será do amanhã do meu filho? Eu fico preocupado com meus filhos, sempre falo aqui, né? O que será do amanhã deles se eles não virem para Cristo, né? Pessoas boas, pessoas educadas, trabalhadoras, pessoas que estão se formando, mas nós ficamos preocupados. Como vou pagar as minhas contas? Algumas pessoas não conseguem nem dormir por causa da preocupação. É uma pergunta: será que você e eu temos a doença da preocupação? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não se preocupe com a vossa vida, não se preocupe com o dia de amanhã. Deus está cuidando de você, cuidando de mim. Porque se Deus nos criou, irmãos, não foi para nós virmos aqui e ficarmos sofrendo, ficarmos preocupados com tantas coisas. Como ele fala aqui na palavra, que os lírios do campo, ali as plantações, a chuva que deu aqui, estava tudo seco, as plantas estavam feinhas ali, estavam preocupadas com as águas. Eu não sei se elas estavam preocupadas, ou estou aqui fazendo aqui uma metáfora, que elas estavam preocupadas com as águas, que não caía chuva. E choveu, hoje elas estão felizes. Nós amanhã vamos estar felizes, porque o Senhor nessa noite vai prover alguma coisa para nós. Amém. Coisas que muitas vezes lá no nosso coração nós desejamos há muito tempo, que não acontece, parece que as coisas pararam. Amanhã é um novo dia. Não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia seu mal. Está no texto aqui também. Não se preocupe com o dia de amanhã. Deus cuida de ti, Deus cuida de mim. Ele nos criou para a sua glória, para o seu louvor, para nós glorificarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor. Que é a vez de comer amanhã? Será que eu tenho comida na mesa amanhã? O que eu vou beber amanhã? Deus é o nosso provedor. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. O básico, o dia a dia, o Senhor vai suprir para nós. O alimento, a moradia, ali, a coberta desse frio, né, o cobertor. Tudo isso Ele vai suprir para nós. Se hoje nós não temos, Deus envia um anjo na sua casa, Deus envia um anjo para te ajudar. Às vezes vem ajuda para a gente de onde a gente nem imagina. Às vezes a gente está preocupado em casa com alguma coisa, de repente chega alguém, liga lá, tal, vem aqui, pega tal coisa, tal. Nós estávamos em casa, estamos tranquilos lá, ontem, veio um amigo da Cláudia lá do Bacaxi, que eles se conhecem há muitos anos, liga para a Cláudia, vem aqui que eu tenho umas coisas para te dar para você. Ela trabalha junto de vez em quando, faz eventos, e a gente foi lá e trouxe. Então tem coisas que não precisa se preocupar. Deus abre as portas onde não há porta. E também Ele fecha a porta que não é para nós entrarmos também. Porque Ele sabe se vai ser bom para nós ou não. Então vamos viver preocupados. Vamos focar em Jesus. Vamos focar na palavra do Senhor. Vamos focar em estar cumprindo o ídolo do Senhor Jesus. Ele nos comissionou para nós irmos, para nós levar o Evangelho a maioria de pessoas que nós pudermos, que há muitas pessoas ali fora precisando do Evangelho, precisando que nós estejamos curados, que nós estejamos sãos, para que nós possamos ajudar a curar os doentes, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam de médico. E nós temos que ser aqueles que vamos levar o remédio para essa humanidade, o remédio para esse mundo. Esse mundo anda doente, está deprimido esse mundo. Então não vamos se preocupar tanto assim, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ele dá um vestimento para nós. Deus é muito maravilhoso. Ele veste os passarinhos, as plantas, os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu tão bem como os lírios do campo, como as flores, como os pássaros. Pelo que haveis de vestir. Não é a vida
necessidades que Deus promete prover, que Deus pode prover. Se nós ficamos ansiosos, nós desacreditamos em Deus. Nós não confiamos que Deus vai nos prover, que vai dar aquilo que nós necessitamos, que nós precisamos para viver o dia a dia. E daí isso é falta de fé. E hoje é um culto de fé e milagres. Nós temos que renovar a nossa fé a cada dia, para que nós não venhamos perecer neste mundo. A preocupação pode prejudicar nossa saúde, como já falei aqui, tantas doenças que podem acontecer, podem trazer no nosso corpo físico, na nossa mente, no nosso espírito. A preocupação, ela faz reduzir nossa produtividade, aquele que anda preocupado. Se ele era uma pessoa que trabalhava muito, trabalhava bem, exercia bem sua função na empresa, ele começa já não conseguir exercer a função e acaba perdendo o emprego. Então não devemos ficar tão preocupados com tantas coisas. Ela afeta negativamente o modo como tratamos os outros. Pessoas preocupadas, pessoas com depressão, com ansiedade, tratam mal os outros, né, irmãos? Você fala uma coisinha, a pessoa te responde um pontapé naquilo que dói até a alma, né, irmãos? Então ficamos preocupados exageradamente, né? Vamos ter aquela preocupação normal do cristão, né, irmãos? Porque ela prejudica até o nosso convívio social, né? A preocupação atrapalha muito o nosso crescimento, não só na igreja, como dentro de uma empresa. Ali você quer galgar um emprego, uma função melhor, mas muitas vezes você vive preocupado e de repente você responde mal ao teu chefe ou ao teu colega de trabalho e perde aquela promoção, né? Então também a preocupação exagerada, ela nos atrapalha no nosso dia a dia, nas nossas amizades também. A preocupação, ela diminui a nossa confiança em Deus. Aquele que vive preocupado, ansioso, ele confiava em Deus, vamos dizer 100%, de repente começa a diminuir a confiança em Deus, porque vive preocupado e acha que Deus não está ouvindo mais suas orações. Aqui está a diferença. Jesus fala no 25, entre a preocupação e o interesse genuíno. A preocupação nos imobiliza, mas o interesse nos leva à ação. Nós diagnosticamos e identificamos aqui, né, o que causa essas preocupações e doenças. Aqui está o diagnóstico, o prognóstico, o resultado da doença. Existem algumas coisas sobre a preocupação e o que ela pode e fará por você. A preocupação, ela faz tudo isso que foi citado aqui nessa noite. Eu trouxe somente uma reflexão nessa noite que o Senhor me deu sobre isso, sobre a preocupação. Porque eu, como cristão, como um servo de Deus, como um pai, como um avô, eu fico preocupado com o dia de amanhã. Assim como meus netos, meus filhos, com a minha casa, com a minha família. Mas também esse dia eu estava comentando com o presbítero Osmar, que eu também estou preocupado com esta igreja. Porque eu falei para o presbítero Osmar, nós estávamos comentando com o irmão Nessor também, eu já estou com 60 anos. A maioria daqui já está com essa idade ou mais. E daí, como eu amo essa igreja, eu fico preocupado. Eu não quero que essa igreja feche. Eu quero que essa igreja continue após a minha partida daqui para a glória com o Senhor. Após a partida dos irmãos que já estão mais de idade também, um dia partirão para a glória. Nós queiramos admitir ou não, um dia nós vamos partir para o Senhor, para as graças do Pai. Nós queremos deixar um legado, né? Queremos deixar aqui pessoas, discípulos, né, pastor? Discípulos, nós temos que fazer discípulos para deixar, para que continuem as portas abertas. Como o pastor falou, as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas lá do Apocalipse, fecharam porque não ficou um legado. Então nós nos preocupamos em deixar herança, em dinheiro, em bens materiais para os nossos filhos, para as pessoas carentes lá fora, deixar nossos bens para eles, mas não nos preocupamos em deixar Cristo no coração deles, para que possa continuar o nosso trabalho aqui nesse lugar ou em outros lugares. A minha preocupação mais hoje em dia é isso, irmãos. Falar para vocês, talvez, acho que eu estou querendo me vangloriar. Eu não estou me vangloriando. Eu não me preocupo com bens materiais. Eu não me preocupo mesmo. Eu trabalho todo dia, sou aposentado, faço meu serviço que tem no dia a dia, ganho meu dinheiro lá. Mas não tenho assim, muita preocupação com coisas materiais, não. Eu falo, eu tenho 60 anos, que eu conquistei até aqui, conquistei daqui para frente. Eu quero conquistar a glória.
Ah, Senhor Jesus, me dá a sabedoria, Senhor, para eu continuar nessa caminhada, Senhor. Então, a preocupação não impede você de aproveitar o que tem. Você tem a tua vida, tem o teu corpo, tem a tua família, tem a tua casa, tem seus amigos. Então aproveite, deixe essa preocupação exacerbada de lado e aproveita a tua igreja, os irmãos da igreja, aproveite estar com eles, fazer eventos com eles, participar dos cultos, participar de tudo aquilo que faz bem para você, para a sua família e para a sua vida. Não deixe a preocupação impedir você e eu de aproveitar o que nós temos. A preocupação faz, no 26, você esquecer do valor. Dá mais valor às coisas que nós temos. O verso 26 fala que não tendes vós muito mais valor do que elas, do que os pássaros, do que as flores, do que as plantas, que eles não trabalham, nós trabalhamos, só que nós valorizar o reino de Deus, valorizar a salvação que Deus nos deu, valorizar o sacrifício de Cristo na cruz. A preocupação é completamente inútil. O 27 fala, o verso 27 fala, a preocupação é totalmente inútil. Em qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura, 45 centímetros, a 60 centímetros do teu tamanho? Eu não posso, eu tenho que me contentar desse tamanho que eu sou. Não adianta eu ter muita sabedoria, saber construir muitas coisas, ter muito estudo, muita habilidade para fazer e desfazer as coisas. Não adianta ficar preocupado com tudo isso. Vamos deixar essa preocupação de lado. A preocupação é completamente inútil, não vai acrescentar nada na nossa vida, a não ser dar enfermidade e doenças em nós. O verso 30 a 31 fala assim, que a preocupação, ela apaga as promessas de Deus de sua mente. Do 30 ao 31. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. A preocupação faz com que nós percamos a nossa fé, diminua a nossa fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Todas essas coisas, as pessoas que não conhecem a Deus, eles querem ter cada vez mais. Por isso que vivem preocupados, trabalhando tanto, não dormem direito, não se alimentam direito, não tem tempo para a família, não viajam com a família, não estão juntos. Um sai de manhã, volta de noite, o outro não se vê, o marido e mulher muitas vezes não se vê, porque estão preocupados só em ganhar cada vez mais, juntar tesouro na terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba, onde tudo vai comprar roupas de grife, onde vai a traça comer tudo. Mas buscar primeiro o reino de Deus. De certo, vosso Pai bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Então a preocupação apaga as promessas de Deus da sua mente. O verso 32 fala assim, é característico dos incrédulos, não dos cristãos. Eu já li aqui, já falei, porque todas essas coisas os gentios procuram. Filipenses 4, 6 fala assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Tudo que você tem desejo no teu coração, tudo que você está preocupado, faça ser conhecido diante de Deus, coloca na presença de Deus. Tudo que está causando preocupação e ansiedade. Como que eu faço isso? Pela oração. É somente orar, conversar com o Senhor, chegar e falar, ó Deus, o negócio é o seguinte, aqui está ruim, a minha vida não está fácil, Senhor, está difícil. E eu falo com o Senhor assim, eu pego e falo assim, ó Deus, desse jeito às vezes eu falo com o Senhor. Eu explico para ele sabe tudo, mas eu tenho que explicar do meu jeito simples, né? Não precisa ser uma oração assim, com catedrática, com muitas palavras bonitas. Através da oração e das súplicas, suplica ao Senhor, Senhor, que você quer gritar, clamar, grite, o Senhor suplica, fala. Rasga o coração, não rasga somente a roupa, rasga o coração com ação de graças também. Tenha ação, atitude, dê graças pelo que tem, pela vida, pelo que o Senhor está colocando no seu prato hoje, pelo que o Senhor está colocando na sua casa, pelo salário que você tem. Não é o salário que você gostaria de ter, mas é o salário que você tem, que Deus te deu. Dê graças a Deus pelo salário que Deus te deu. Você tem um salário, você tem um emprego, ouve a Deus. Muitos não têm emprego, não têm um salário, não reclamem do seu salário, não reclame do seu patrão, trabalhe como se estivesse trabalhando para Jesus. Jesus mesmo fala assim, faça as coisas para o seu Senhor como se
corpo mole por causa que você recebe um salário que não é o que você desejaria. Porque tem pessoas olhando para você dentro da empresa. Se fizer corpo mole, você nunca sobe na empresa. Nunca vai crescer. Então, pela oração, súplica e ação de graças, a paz de Deus excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Deus, o poder de Deus, o entendimento de Deus é maior que o nosso. Ele vai guardar os nossos corações, vai proteger o nosso coração da preocupação, da ansiedade, para que nós estejamos sadios, com saúde física e saúde cristã e saúde espiritual para continuar nessa caminhada, porque Ele vai nos dar força todos os dias, porque você e eu estamos aqui todos os dias de culto, porque Deus tem nos suprido a nossa necessidade, tem nos dado força, acrescentado a nossa fé, encorajado a cada um de nós. Ele que nos encoraja, o Espírito Santo. Os vossos sentimentos estão em Jesus. Vou terminar já, meus amigos, sem orar. Sintomas foram identificados. Então nós temos que ter algumas atitudes. Tenhamos essas atitudes. Busquemos o reino e o governo de Deus. Busquemos o reino de Deus. Confie em Deus. Está em Mateus 6:32b. Eu não vou ler porque nós já vimos aqui. Então nós temos que ter essa atitude. Confiança em Deus. Confiar. Acreditar que Deus é fiel. Que Deus vai cumprir aquilo que prometeu para mim e para você. Não importa o tempo que vai demorar, mas é no tempo de Deus. Aos nossos olhos humanos as coisas demoram, porque nós vivemos poucos tempos. Se nós vivemos 100 anos é pouco tempo para nós humanos. Então, Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Confie em Deus. Tenha atitude. Busque a Deus em primeiro lugar. Mateus 6:33. Busque as coisas que Cristo prioriza. Aquilo que Cristo prioriza, aquilo que Cristo nos ensina. Vamos buscar aquilo que Ele nos ensinou. Aquilo que é prioridade para Deus, para Jesus Cristo. Vamos buscar que nós estamos no caminho certo. E isso vai nos ajudar a vencer toda a ansiedade, e as dificuldades e preocupações. Busque a justiça de Deus. Seja justo, faça as coisas certas, correto. Esteja com as pessoas certas e corretas. Ajudem as pessoas que estiverem ao seu alcance, que estiverem no seu caminho, aqueles que entrarem no seu caminho. Não vire as costas para ninguém, procure ajudar. Porque ajudando as pessoas, nós estamos nos ajudando. Nós pensamos que estamos fazendo favor às pessoas, não, elas estão nos ajudando a crescer a cada vez mais e a testemunhar o nosso testemunho cristão que Jesus está em nossa vida. Porque aquele que é salvo, ele faz obras, aleluia. As obras demonstram se nós somos salvos ou não somos salvos. Nós somos de Deus ou não somos de Deus. Busque a justiça de Deus. Seu caminho, abandone o ímpio seu caminho, fala o Senhor. Seus pensamentos, e volte para o Senhor. E Deus se compadecerá dele, o nosso Deus, porque Ele perdoará abundantemente. Deseje e faça sempre o correto. Ajude aquele que necessita do Senhor. Mas para concluir, eu vou falar aqui, mas buscar primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar, colocar o reino de Deus, a vontade de Deus. Nós cantamos aquele hino, reina sobre mim, Senhor, Ele reina sobre mim. Mas nós muitas vezes cantamos sem entendimento, porque deixar o Senhor reinar sobre nós é deixar o nosso eu, o nosso ego do lado e Deus fazer o que Ele quer em nossas vidas. Mas Ele só faz com a permissão nossa, né? Então vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque a nossa justiça é como uma justiça como trato de imundícia. A justiça só vem do Senhor. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, todas as coisas que estão aqui escritas nessa palavra. Se eu e você nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, então nós temos que confiar que tudo que foi registrado, que está registrado nesse livro aqui, ela vai se cumprir em nossas vidas, se nós fizermos a vontade de Deus. Se nós andarmos no caminho correto, no caminho certo de Deus, fazendo as coisas certas, ela vai se cumprir no tempo do Senhor. Salmo 55:22 para terminar. Lança seus cuidados ao Senhor, lança sua ansiedade, lança tudo aquilo que está te incomodando ao Senhor, que Ele vai te ajudar. Clama ao Senhor nas madrugadas, durante o dia, o momento, a hora que você quiser chorar, chora aos pés de Jesus, chora aos pés do Senhor. E Ele te sustentará, te susterá. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Aleluia. É somente a fé que pode livrar-nos da ansiedade causada pela cobiça e ganância.
O mundo anda dessa maneira por causa da cobiça e da ganância. Quanto mais tem, mais quer. Nós caminhamos para uma linda cidade, caminhamos para receber a nossa coroa, coroa da vida. Vamos ficar firmes, andar com Jesus, que esse é o único caminho, somente Ele pode nos livrar de toda a ansiedade, depressão e preocupação assoberbada. Esta é a palavra em nome do Senhor Jesus. Coloque em pé, por gentileza, vamos estar orando ao Senhor neste momento. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, qual, Senhor, nós encerramos, Senhor, essa mensagem que Tu deste, Senhor, para o Teu servo humilde e simples trazer essa noite, Senhor. Eu também me coloco, Senhor, diante, Senhor, debaixo desta palavra de promessa de Ti, Senhor. Ó Deus, que Tu venha, Senhor, cumprir nossos corações, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Não somente em nós, também nos nossos filhos, Senhor. Nossos parentes que precisam de Ti, Senhor, que vivem uma vida, Senhor, ansiosa, deprimida muitas vezes, Senhor, preocupada, Senhor, demasiadamente, Senhor amado. Nossos parentes, Senhor, a nossa vizinhança aqui do nosso bairro, Senhor amado. Nós devemos ir para o mundo pregar a palavra, mas primeiro temos que começar, Senhor, aqui, Senhor, na nossa rua, Senhor. Aqui no nosso bairro, Senhor, depois, Senhor, na nossa cidade, no nosso estado, Senhor amado, no nosso município, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na Federação Brasileira inteira, Senhor amado. Ó Deus querido, que Tu venha salvar, Senhor. Que Tu venha, Senhor amado, suprir-se a necessidade daquele que está, Senhor, precisando, necessitando, Senhor, de um emprego, Senhor. Necessitando, Senhor, de uma casa para morar, Senhor. Necessitando, Senhor, muitas vezes de um teto, Senhor, para a noite, Senhor, se aconchegar nessas noites frias. Senhor, quantas pessoas estão vivendo debaixo de marquises, Senhor amado. Ó Deus, dentro de carrinho, Senhor, de catar papelão, Senhor amado. Ó Deus querido, mas nós, Senhor, não podemos, Senhor, muitas vezes estar lá ajudando, mas Tu podes enviar um anjo para ajudar essas pessoas, Senhor amado. Porque Tu podes estar em todos os lugares, Senhor. Livra-nos, Senhor, da ansiedade, Senhor. Livra-nos da depressão, Senhor amado. Oh Pai, acrescenta a nossa fé como os discípulos pediram, Senhor, ali em Lucas capítulo 11, Senhor, versículo 1 e 2, Senhor amado, aonde eles pedem, Senhor, ensina-nos a orar, e Tu ensinou eles a orar a oração do Pai Nosso, Senhor, que nós possamos orar, pedir ao nosso Pai Nosso que está no céu, Senhor, que Ele venha nos santificar a cada dia, santificado, Senhor, o Teu nome, através da nossa vida, Senhor, através do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa casa, Senhor, através da Tua igreja, Senhor, do Teu povo que está aqui nessa noite gelada, Senhor, mas estão aqui porque confiam em Ti, Senhor, acreditam nas Tuas promessas, têm a esperança de um dia, Senhor, Tu salvar as nossas famílias, nossos familiares, e que um dia nossos familiares possam estar aqui nesta casa de oração, dando continuidade naquilo que Tu iniciou através de nossos pais, agora através de nossos filhos, netos, Senhor amado, e avós que estão aqui nesse lugar, nessa noite, Senhor. Oh Deus querido, não deixe essa obra parar aqui nesse lugar, Senhor amado. Oh Deus, levanta homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, Senhor, que estejam dispostos, Senhor, a entregar a sua vida por amor a Cristo aqui neste lugar, por amor ao Evangelho, Senhor, por amor às almas que estão perecendo lá fora, Senhor amado, assim como foram, Senhor, nossos antepassados, Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa noite, que alguém, Senhor, entregou a Tua palavra a mim, Senhor, porque alguém pregou a mim, Senhor amado, porque Tu me aceitou também como Teu filho, Senhor amado. Oh Pai, muito obrigado, Senhor amado. Fortalece